Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da análise, o gabarito preliminar da prova que ocorreu em Dois Irmãos do Buriti. Hoje, falo aqui do dia 1º de setembro de 2024, tá? Ocorreu agora no período da manhã. O candidato gentilmente mandou a prova para mim, uma prova de enfermeiro, tá? Então, as provas em nível superior, elas tendem a ter as mesmas questões em língua portuguesa, as mesmas ordens e as mesmas ordens das questões, tá? Então, eu vou fazer a análise aqui e fica aqui como gabarito preliminar da prova que ocorreu em Dois Irmãos do Buriti, provavelmente a nossa última prova FAPEC do ano, tá bom? Porque agora esse ano de eleição, né, cara? Então aí o negócio fica tudo tumultuado, tá bom? Antes, porém, os avisos de sempre, vai aparecer aqui do meu lado o meu QR Code, é a minha chave Pix. Contribua com o canal, com qualquer valor. É você que financia o Gramática Descomplicado. Se foi útil para você, se serviu para você esse vídeo, se te tirou das angústias, te corrigiu em alguma coisa que provavelmente você tenha errado, te tranquilizou em alguma coisa que você tenha acertado, contribua com o canal com qualquer valor, tá bom? Outra coisa, os cursos Gramática Descomplicada estão a todo vapor, tá? O meu curso ele é dividido em 4 módulos. Então, o primeiro módulo, fonética, o segundo módulo, né, morfologia, o terceiro módulo, sintaxe do período simples e parte da sintaxe do período composto, que se completa no módulo 4, já com as questões de concordância, regência, crase, pontuação e interpretação de texto. É um curso anual, tá? E aí eu divido o ano em vários módulos, tá? O módulo, ele dura 3 meses. Então, eu tenho turma do módulo 3 às terças-feiras, das 18h30 às 20h30. Eu tenho turma do módulo 1 às quartas-feiras, das 18h30 às 20h30. E tenho turma do módulo 2 aos sábados, das 14 às 16 horas. Quer dizer, você só não estuda gramática se você não quiser, tá bom? Então, venha estudar comigo. O meu curso é 100% online, tá bom? Síncrono. Não gosto e não pretendo vender a aula gravada. O que eu vendo é um curso síncrono, para você participar comigo, interagir, de qualquer lugar do Mato Grosso do Sul. Tenho vários alunos do interior, divididos nas cidades de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Ponta Porã, Cidrolândia, Ayanduí, e assim por diante, espalhados pelo interior todo do Mato Grosso do Sul. E, claro, aqui da capital, Campo Grande, tá bom? Se você quer estudar comigo, quer estudar a gramática, não quer mais errar questões como eu vou mostrar aqui agora, então venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Você pode se matricular a qualquer momento do ano, tá? Bom, para tanto, eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu grupo de divulgação do Gramática Descomplicada. Lá a gente pode conversar sobre valores, etc, etc. Mas as turmas eu já te adianto. São as terças, das 18h30, as quartas, às 18h30 e aos sábados, às 14 horas. Para você, e todas as aulas são gravadas. Gravadas no sentido que você não conseguiu assistir um dia, gente, todo mundo é adulto, tal, tem a sua vida, os seus corres, né, da vida. Não conseguiu assistir, então a aula fica gravada para você assistir na hora que melhor lhe convier. Após gravada, a aula ela pode ser assistida da sua Smart TV, tá bom? Qualquer dúvida, caso você tenha, aí você contrata o curso, eu converso com você, te ensino como é que faz, tá bom? Beleza, então? Então vamos lá, vamos a ela, vamos à prova de Dois Irmãos do Buriti. Tá aqui, o candidato gentilmente ele tirou aqui a inscrição dele, né? E vamos imediatamente. Aqui você vê um texto enorme. Outra coisa, nós tivemos o aulão. Você não participou do aulão, né? Não participou do aulão, cara. Aí, o que eu falo no aulão? Não faz a leitura do texto completo. Não se você não precisar, tá? Se não houver aquela famosa questão, né? Aquela questão famosa, o sentido global do tema. Você tem que ler tudo, tá? Mas, no caso, o que acontece? A leitura ela é dirigida. Por exemplo, primeiro parágrafo. A vírgula que ocorre no primeiro período está corretamente empregada. Por que razão? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro parágrafo. Notem que é uma leitura dirigida, tá? Então, tá lá. No começo do ano letivo, sugeri aos meus alunos, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui para eu rabiscando. Então, tá aqui a vírgula, tá? No começo do ano letivo, sugeri aos meus... No começo do ano letivo é meu adjunto adverbial de tempo, tá?
Então ele está invertido. Então não é a separação de um vocativo, é a separação do adjunto adverbial. A correta é a letra B, tá? Correta é a letra B. Pois bem, a número 2. Ainda no primeiro parágrafo, o tempo verbal que ocorre em talvez fosse interessante, tá? Indica que o engajamento do texto... Bom, note que o fosse é pretérito imperfeito subjuntivo. O pretérito imperfeito subjuntivo tem ideia de possibilidade? Tem. Tem ideia de realidade? Tem. Tem ideia do contrafactualidade? Tem. O que é o contrafactual? O contrafactual é aquilo que é contra a realidade, já é mais para o metafísico, tá? E o factualidade é aquilo que é real, tá? Então, factualidade e realidade são faces da mesma moeda, então não seria o caso, tá? E realidade e contrafactualidade seria a face da mesma moeda. Se você faz a leitura, talvez fosse interessante é quando ela propõe uma atividade, que é a atividade de leitura em grupo, tá? A gente faz isso na leitura do primeiro parágrafo. Vamos lá? Vamos voltar para lá? Vamos lá, ó. Foi uma leitura dirigida. Ó, no começo do ano, sugeri aos meus alunos de graduação em filosofia que formássemos um grupo de estudo. Comentei que a leitura de um texto na companhia de outros colegas da mesma turma, bem como de estudantes mais velhos, trabalhando nos seus respectivos projetos de mestrado e doutorado, talvez fosse interessante para complementar os conteúdos passados em sala de aula e encorajar os mais tímidos ao debate. Então, notem que ele está sendo empregado, futuro subjuntivo, na ideia de possibilidade. Correta letra A. Terceiro, no quarto parágrafo, as duas ocorrências do se são respectivamente. Tem que ir lá ler. Vamos lá? Quarto parágrafo. Se você fez o aulão comigo, você sabe que é assim que é o procedimento, tá? Do mesmo modo, se alguém, conjunção subordinativa condicional, tá? Então, uma conjunção subordinativa, tá? Acaba se tornando quem? O alguém. Sujeito é oculto. Responsável, predicativo do sujeito. Se tornando, verbo de ligação. O que é o se? O se é a famosa PI, partícula integrante do verbo pronominal, porque o verbo não é tornar, o verbo é tornar-se. Bom, mas se o verbo é pronominal, então quer dizer que o se é pronome. É conjunção subordinativa na primeira e pronome no primeiro. Já sei, eu não sei fazer essa análise. Vem estudar comigo. Venha fazer o Gramática Descomplicada, tá? Então, olha aqui, ó. Não é pronome conjunção coordenativa, é conjunção subordinativa e pronome. A correta é a letra D, tá? Conjunção subordinativa e pronome. Conjunção subordinativa é condicional. Sexto parágrafo, ele quer saber do afinal. Num primeiro momento, o afinal tem a ideia de conclusão, mas dá uma olhada, ele quer saber no texto. Então vamos lá, vamos para o texto. Fora de sala de aula, no grupo de leitura, o professor já não tem como se esquivar das perguntas dos alunos. Afinal, a qualidade, quer dizer, porque a qualidade do debate depende da capacidade de seus participantes de lidar com todo tipo de questionamento. Entendeu qual é? Então, nesse caso, ele vai ter uma ideia de causa. Não é consequência, não é tempo. É condição, também não é conclusão. É causa. 5. Sétimo parágrafo do fragmento, que possa ter passado despercebido. Vamos lá ler. Que possa. Vamos lá. Que possa ter passado despercebido. Está aqui, ó. Está aqui sublinhado pelo aluno. Então, nota. O professor deve estar atento ao que é dito durante a reunião. Ora, chamando a atenção para para um ou outro detalhe que possa ter passado despercebido. Nota que está na voz passiva. Um detalhe que possa ter passado despercebido. O que possa ter passado despercebido? O detalhe. Então, o pronome relativo necessariamente está evocando aquele que teria a função aqui de sujeito, tá? Então, a oração subordinada, quando ela é adjetiva, ela tem carência de função sintática. Uma função sintática vai faltar, tá? E o que vai assumir essa função sintática? Toma cuidado, porque o sujeito ele é oculto. Mas notem que aqui a gente tem uma voz passiva, possa ter passado despercebido. O que possa ter passado despercebido? O detalhe. Então, o que está evocando o detalhe. Então, necessariamente, o que tem a função que o detalhe teria na oração. E seria essa função a função de sujeito. Tá? Muito bem. Quando o verbo está na voz passiva, eu não tenho objeto direto. Eu posso ter objeto indireto, mas ele tem que ter acompanhamento de preposição, que não é o caso. Tá? Então, ele está retomando o sujeito da oração. Então, o que passa a ter a função sintática que a palavra que haveria no texto cumpriria essa função.
no caso, a função do sujeito, tá? Oitavo parágrafo. Esse daqui, cara, eu confesso que eu dei uma lida e eu não compreendi bem, tá? Então, pode ser que, de repente, aqui, domingo, à tarde, eu possa ter lido alguma coisa e passado despercebido, tá? No oitavo parágrafo, a autora começa com a expressão um exemplo, tá? A compreensão desse exemplo é corretamente indicada. Então, vamos lá, tá? Então, nota que ela faz todo o argumento passado, que é o quê? Que é justamente, né, o andamento dessa leitura em conjunto. Aí ela dá um exemplo. Um exemplo. Depois de uma longa e prazerosa reunião do nosso grupo de leitura, tentei buscar na lembrança de onde vem o meu entusiasmo por essa atividade. E aí ela põe um argumento. E por que Deus eterno, as pessoas, às vezes, né, quando eu converso com meus colegas, tem a impressão de que a maioria das pessoas prefere estudar sozinho. O exemplo não seria que as pessoas gostam de estudar sozinho. O exemplo seria esse aqui. O aluno desenvolver as discussões sobre o texto com liberdade em atividade conjunta. Porque tudo isso, né, é o argumento anterior, tá? Eu posso ter errado? Posso. Mas eu fico, tá? Aí pelo entendimento da questão, talvez eu não tenha lido, não tenha compreendido. Acontece, tá? Então, eu marco aqui a letra E, mas fiquemos atentos, porque é uma questão nitidamente de compreensão, né? Então, segundo, por quê? Porque pode ficar sobre a subjetividade do elaborador, tá? Então, o elaborador, na sua subjetividade, quis entender tal coisa. E aí, o duro é você argumentar que é contra, né? Mas tudo bem, eu marco a letra E. Vamos para a gramática. Nono parágrafo, o uso das aspas por causa do nome da obra. Dá uma olhada lá no nono parágrafo. Dá uma olhada. Ó, nome da obra. Opa, é nono. Nono parágrafo. Fenomenologia do Espírito, tá? De Hegel, tá? Então aqui Fenomenologia do Espírito é o nome da obra. Então as aspas ocorreram para destacar o nome próprio, né? Um destaque de uma obra, letra C. Olha o oitavo. Ele quer a função sintática. Dá uma olhada aqui da palavra sublinhada. A palavra sublinhada é a palavra discussão. O colega rabiscou bastante, mas é a palavra discussão. Nota que está com crase, tá? No 11º parágrafo do fragmento, nunca esteve restrita à discussão de temas, tá? O termo grifado apresenta a mesma função sintática que aparece. Agora, você tem que saber discernir essa função para você conseguir uma igual. Essa função é a função de complemento nominal, né? Notem que restrito é um adjetivo que regride do verbo restringir. É aquilo que a gente chama de palavra deverbal, tá? E por ser adjetivo, o único que completa com preposição adjetivo é o complemento nominal. Se eu não sei identificar o complemento nominal, venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada, tá? Então, às 13 horas é advérbio. Nesse caso aqui, quem se relaciona a, é objeto indireto, tá? Esse gosto, aí dependeria, que quem tem gosto por, seria complemento nominal. Mas aí ele muda o andamento. Esse gosto se refere a, quem se refere a, objeto indireto, tá? Filé à moda é advérbio de moda, então não é o caso. Essa escolha está relacionada, se está relacionado a. Então, aqui está o meu complemento nominal do adjetivo relacionada, tá? Então, o adjetivo pede um complemento com preposição obrigatória. Nota que está sem crase, porque neste caso a crase é facultativa toda vez que o pronome possessivo for adjetivo. O complemento nominal é a minha vida pessoal. O correto é a letra E. Tá? Muito bem. 12º parágrafo. Ele quer saber o que a palavra mesmo retoma. Vamos lá? Vai lá. 12º parágrafo. Tá vendo que a leitura é dirigida? Você não fez aulão, né, velho? Lembro-me com muito carinho de umas férias em que não tínhamos dinheiro para viajar. E minha mãe sugeriu que lêssemos O Meu Pé de Laranjarinho, de papapá. Depois foi a vez do meu pai incentivar que fizéssemos o mesmo com Alexandre e outros heróis. Quer dizer, o que é esse mesmo? Ler. Então, que lêssemos. Correta a letra C. Agora, um caso de colocação pronominal, que se perpetuou. Notem que o que é conjunção, ou melhor, é pronome relativo, e ele exige próclise pronominal. Ele exige, tá? Essa exigência, ela só pararia
se o verbo apresentasse um verbo que condiciona a ênclise, como é o caso de infinitivo, gerúndio, coisa parecida. Aí poderia ser a letra D. A próclise é uma possibilidade, porque haveria outra, tá? Agora, no caso, houve próclise e ela é a única possibilidade correta. Correta a letra A, tá? Não pode ser a letra E e a letra D não pode, porque ele dá a entender que a próclise foi aplicada porque existe também uma outra razão que poderia ser aplicada e não tem. A letra A é a correta, tá? Vamos estudar isso agora aos sábados, tá? Aos sábados iniciamos o conteúdo pronome e aí vamos estudar colocação pronominal. Então dá tempo ainda de você participar das aulas de sábado à tarde. 11. A conjunção, portanto, que ocorre no penúltimo parágrafo, isso aqui não tem que ler nada, tá? No penúltimo parágrafo. Mas vamos lá ler, para desencargo de consciência, tá? Deixo aqui, portanto. Isso mesmo. Então ela é uma conjunção conclusiva, tá? Morreu. Agora, a 12ª e última, ela vai levar em consideração algumas mudanças que ela vai fazer, sobretudo com a pontuação. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos lá. Deixo aqui, portanto. Notem que o candidato aqui colocou a vírgula e deveria ter vírgula. Sem vírgula está errado. Está com vírgula também ali no trecho original, tá? B, deixo aqui, portanto, correto, tá? A sugestão para que o leitor também tem... Peraí, quem vai tentar? O leitor. Então não pode ter essa vírgula. Essa vírgula é proibida, tá? Deixo aqui, portanto, só tem uma vírgula, não tem a segunda vírgula, então está errado. A conjunção conclusiva e a conjunção adversativa deslocada, ela tem de estar entre vírgulas, obrigatoriamente, tá? É obrigação. Então, a gente vai encontrar a alternativa correta da letra D. Deixo aqui, portanto, a sugestão para que o leitor também tente. A sua maneira é um advérbio. Mas daí o que ele fez? Colocou travessão. Pode? Pode. Colocou travessão no início, colocou travessão no final. Correto. Participar de um grupo de leitura e pesquisa. Vírgula. Transformando o seu aprendizado em um momento de partilha. Correta a letra D. Depois vem os conhecimentos específicos. O candidato gentilmente mandou a prova completa. Eu tenho adotado esse sistema, por quê? Porque a pessoa, ela vê a correção da língua portuguesa, da prova, por exemplo, a prova é a prova de enfermeiro. Ela fala assim, puxa, estou estudando para enfermeiro, queria outra prova. Ela entra em contato comigo, ela pede essa prova, porque ela viu no vídeo. Só que a prova não está completa, porque até então eu corrigia somente as questões de língua portuguesa, as pessoas mandavam só as questões de língua portuguesa. Aí ficava assim, professor, você não tem como entrar em contato? Não tenho, cara, vai eu lembrar depois quem mandou essa prova e tal. Então, eu coloquei comigo o seguinte, que eu só vou corrigir no canal aqui, só vou mostrar no meu canal quando a prova estiver completa. Agora eu posso falar, você pode escrever por meu e-mail, tá bom? Que daí eu mando essa prova para você, a prova completa, a prova de enfermeiro. Ainda não chegou nenhuma outra prova na minha mão, somente a prova de enfermeiro, tá bom? Essa foi a correção, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, tá? Isso ajuda o canal a ganhar a devida relevância, certo? Mais uma vez, então, eu sou o professor Gessé Cortes e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.